Pô, essa aqui vai ser legal. Professor, a gente tem que fazer uma resenha também, hein? Deixa eu chamar o mestre Vander aqui já, que... Fala, Juninho! Vamos começar já de prima que a galera vai chegando. Entramos? Fala, mestre! Tudo bem, Éder? Pô, que prazer conversar contigo! O prazer que é meu. Pô, nem fala, não, verdade, verdade. Me sinto muito Que orgulhoso de legal. estar conversando contigo. Muito feliz Que mesmo. Eu acho que privilégio. tu és uma referência no esporte, tanto na quadra quanto fora dela. E, pô, eu joguei com o teu tênis. Pô, ainda bem que muita Então, gente me ajudou, rapaz. Pô, é um pouquinho ali, mas. de Que verdade, de bacana. verdade. Que Pô, legal, que muito. legal. Muita gente manda aqui falando do tênis, se podia conseguir um agora, assim, difícil. O que eu tenho é recordação mesmo. Eles lançaram há pouco tempo 5.000 unidades, mas vendeu muito rápido, né? E, cara, é difícil você conseguir, né? Só quem guardou mesmo ali, que tem. Quer dizer, eu tenho uns guardados, né? Mas aí é para mim, que sou Pro teu acervo, né? meu acervo de colecionador aqui também. Olha, eu vou te falar, eu procurei no Mercado Livre. Eu já vi muita gente ali, mas não acha, né? Não acha. Procurei o teu, do Ortiz, do Morruga. Procurei o do Jorginho da Dal Ponte. Não sei se tu lembra que saiu também, também não Lembro, achei. claro, claro. Não achei nada, não achei. Daí eu desisti. Aí eu disse, ah, agora já era. É um bom pedido aí pro pessoal da Penalty, esse pessoal aí que faz uns relançamentos, aí lançar de novo, porque muita gente pedindo mesmo, assim, e é bem legal, né? O pessoal que não conheceu, os modelos ali eram de costura, eram de nylon trançado, enfim, eram bem diferentes ali. Sim, eu, particularmente, o meu era um pouco diferente do que vendia na loja. O que vendia na loja ele era mais robusto ali e eu gostava de um tênis mais leve, então eles tiraram um pouquinho, então o que eu jogava era um pouquinho diferente. Mas era o que vendia Que bastante, né? legal. O pessoal gostava do tênis que durasse mais, né? Então, na realidade, Verdade. Ele era o que tinha. acontecia. Era Era uma mais, boa de era borracha. mais duro, né? Verdade. O pessoal que gostava de chutar de bico com aquela bola meio pesada ainda. Era uma maravilha, era uma Verdade. beleza ali para Verdade. analisar. O Que que legal. mudou do futsal daquela época para agora? Bastante coisa, né? Assim, eu imagino, no passado, era bom para quem jogava, Eder. Porque, assim, o jogo ele era mais lento, você podia... Eu peguei, ainda que podia passar 3 vezes para o goleiro, então ficava muito aquela bola, rodava de área a área, assim, você não conseguia marcar pressionado, algumas situações assim, então deixava o jogo muito lento. Era legal para quem jogava ali, né? Bacana, mas assim, eu acho que para a televisão as mudanças assim, elas foram benéficas, extremamente benéficas para a modalidade. Eu acho que ela deu uma outra dinâmica. Lógico que tem algumas coisas que a gente não concorda, assim, mas eu acho que faz parte mesmo das mudanças mesmo que acontecem, assim, mas eu gosto dessa mudança. Lógico que o passado muito bacana. Eu peguei a transição de tudo, né? Eu peguei esse de passar 3 bolas, que podia passar 3 bolas para o goleiro, depois podia passar uma só, depois não Uma podia só. passar mais, ela saía e aí já não podia voltar mais para o goleiro. Então, essas situações assim, eu acho que eu fui beneficiado porque eu passei por todas as situações e elas, no fundo, depois elas foram me ajudar não só como atleta, a minha formação como atleta, mas também a minha formação como treinador. Tem muita coisa que eu utilizo, eu fui buscar lá quando eu jogava lá do início, que é essa bolinha pesada aí. Aquela de madeira lá, né? O negócio não era E fácil, não. o que tu traz daquela época lá para agora? Que talvez seja assim, a tua maior virtude que tu traz da época do jogador para agora como treinador. O que eu procuro muito assim, principalmente enfatizar quando a gente trabalha, principalmente nos treinamentos assim, são as movimentações
pelo curto espaço que a gente tinha na quadra, né, e a gente procura fazer muitos jogos nesse sentido, você trabalhar bastante essas situações de diagonal, de paralela, de passe para frente, para pivô, ele está sempre olhando para frente, para o pivô, sabe? Mesmo aquele jogador que não tem tanta facilidade para enfiar uma bola para frente, deixa mais para os alas, assim, forçar esses jogadores também a ter esse costume de fazer com que a bola vá para frente. Então, esse jogo aconteceu... Jogo vertical mesmo. Isso, hoje você vê um jogo muito lateral, né? De muito. lado para depois espaço vazio. E hoje, assim, o que a gente procura fazer é isso, é tentar buscar algumas coisas que a gente sabe que deu certo lá e que perfeitamente se encaixa hoje. Muita coisa que está lá atrás que você pode aperfeiçoar. Com certeza. Que eu procuro fazer e passar para os atletas da minha equipe, mas também não tirar as características que o jogo, se você hoje também não tiver uma condição física adequada, é difícil você acompanhar. Hoje a marcação ela é muito, muito forte. Intensa. Muito. Tem essa parte, uma parte muito física do jogo hoje, né? Então você também tem que aproveitar isso. O goleiro que modificou, né? A situação, o cara transfere ela muito direto, então muitas equipes preferem transferir e se apoiar na marcação e jogo de transição e roubo de bola. Então tem todas as situações que mudaram, mas eu acredito que assim, para a mídia, para a televisão e para quem joga, melhorou bastante. Eu acho que mudaria algumas coisinhas, mas eu acho que assim essas mudanças foram boas essa transição foram boas para o futsal. E o que o futsal mudou na questão fomentando a mentalidade do jogador? Tu acha que o futsal evoluiu hoje ou antes era melhor? Que a gente já tinha até comentado, colocado, né, para essa parte da mental, da liderança, essas coisas. Isso. Assim. Eu acho que, assim, no passado, eu peguei uma fase, bem no início, eu peguei, então, uma transição muito rápida para o treinamento de 2 períodos. Mas eu peguei juvenil, você treinava 2 vezes por semana, tinha um jogo. Até no meu primeiro ano de adulto, que eu joguei no Gercan, era assim também, você treinava 2 vezes por período, né? Muita gente trabalhava, então a cabeça não era só pro esporte, não é o antigo futebol de salão, depois foi o futsal, né? Então a primeira coisa para o cara antes era o cara tinha que estudar, ter uma profissão e vida. E o segundo plano dele era jogar o futsal ali, né? Era o plano B, ganhava o seu dinheirinho, mas a formação dele era primeiro a educação, a escola, e eu acho que isso aí também me ajudou bastante, né? Porque eu fiz essa transição e a escola me deu muita coisa que realmente, assim, a gente vê hoje que ela está mais limitada em relação a te proporcionar uma boa educação, a tua socialização, o teu convívio, a promoção do teu caráter, da tua postura. Quer dizer, eu peguei essa transição com esses jogadores e a própria escola mesmo, né? Hoje você vê meninos que não fazem nem a 5ª, 6ª série, se quiser, e já vão direto para o esporte, seja futebol... Sai sem preparo. E assim, essa é a minha grande preocupação. E isso que assim, tem essa preocupação em relação aos treinadores, principalmente de categoria de base, porque sem dúvida a maioria dessas crianças elas vão conviver muito mais com eles do que com a família deles, do que no colégio. Então, a formação deles, principalmente da ajuda desses profissionais, aí, ela é essencial, né, para a formação do caráter da pessoa, da socialização dele. E eu acho que a gente tem que ter essa preocupação também. Eu acho que a gente podia até mudar em algumas situações da preocupação do atleta ter que primeiro ele ter uma formação escolar para aí sim depois, lá dos 16, 17 anos, ele está ingressando como um profissional mesmo. Caminhar em conjunto. Isso aí é mais ou menos que eu acho que os americanos fazem, né? Mas eu acho sim, que a gente podia estar colocando isso em prática. Hoje a gente vê muito a família... mas é por necessidade mesmo de colocar... Exatamente. Né? Colocar a criança ali para tentar ser
a esperança deles de ter um rendimento melhor dentro de casa, uma condição melhor. E eu acho que não, assim, o processo ele não é assim que tem que ser, né? Ele tem que ser diferente, né? Eu acho que a educação é em primeiro lugar, né? Mas, enfim, eu acho que é uma coisa que vai ser com o tempo, né? Eu acho que tem pessoas ali mais acima que tem que ter essa preocupação, mas enquanto a gente não tem, eu acho que os profissionais que trabalham com essas categorias, principalmente sub-5, que já tem, que eu acho um absurdo. Né? É um absurdo, 9, né? Sabe, já está disputando competição. Eu acho que, lógico, o esporte e a criança ela é competitiva desde que legal, tem que ter ali, mas assim, com calma e como fazer... Formalizar, né? Cedo demais. Isso, é ruim. Exatamente, isso aí. Bem o que você falou. E do teu tempo de jogador para a realidade que tu tem agora como treinador, eram diferentes os medos? Ou, tipo assim, a maneira como tu encarava as dificuldades? Então, assim, como eu pratiquei desde o início, assim, várias modalidades esportivas. Eu pratiquei judô, eu fiz basquete. Pô, que legal, meu. Sensacional. Eu todas as modalidades. Eu estudava em colégios do estado e que naquela época propiciava isso, o atletismo. Então a gente fazia todos os tipos de atividade na escola ali, né? Então eu tive a oportunidade de passar por todas essas situações e lógico, como você gosta mais, a matéria que mais você está ligado, que é a modalidade do esporte, você se liga muito mais a esse professor, né? Ele fica muito mais uma referência para você. E eu tive muito isso. E, assim, do professor, assim, ó, não esqueça que você também tem o outro lado, as outras matérias, assim, mas... Que legal. Assim, de apoiar, olha, vai em busca dos teus objetivos, nada é fácil, nada cai do céu, mas não deixe os estudos de lado, e eu nunca deixei os estudos de lado, sempre tentei conciliar, né? Minha primeira formação foi de administração ali, e aí depois eu consegui fazer a educação física, fiz a minha pós-graduação, mas através do meu professor lá de escola, que lá a gente praticava handball, todas as modalidades, a gente não ficava só em uma, né? E foi a partir dali, assim, depois dos 12 anos, que aí eu recebi um convite na escola, a gente tinha alguma equipe, e aí a gente foi fazer um amistoso com o Clube Esportivo da Penha, que é o clube que eu iniciei nessas categorias base. Ali as pessoas, os diretores gostaram, me convidaram, e a partir dali que eu iniciei a minha carreira dentro do futebol de salão antigo, que hoje é o futsal. Que massa, Vander. Pelo amor de Deus, que legal isso aqui, saber que... E eu concordo contigo porque eu sou professor e corri errado, porque eu corri na subida quando jogava. Aí é por isso que eu parei. Aí é verdade, meu pai disse, não, chega, senão tu não, ou tu estuda ou tu joga bola. Daí eu fui estudar. E acontece com um monte de gente. Vou pegar um lado, até o que você falou, eu fazia colégio técnico, então eu estudava em dois colégios, o colégio normal e o colégio técnico, né? Eletrotécnica, eletromecânica, enfim. Mais uma formação. Então, não, assim, e eu, assim, pegava de manhã e chegava, eram umas 2 horas da tarde em casa. E aí eu já jogava o futebol de salão, o futsal antigo. E aí eu recebi uma proposta para ir jogar na Portuguesa, futebol de campo. E aí fiz o teste, as pessoas já me conheciam, já fui aprovado, já fui porque o cara já queria que eu disputasse a Taça Cidade de São Paulo. E aí comecei a ir, só que eu comecei a faltar na escola. A minha mãe, acho que foi a primeira semana, minha mãe. Não, vamos parar uma coisa, outra coisa, outra coisa. Primeiro, que legal. Formação escolar, e assim, e depois o teu futebol. Então, encaixa os seus horários. Aí eu preferi continuar com o futsal, porque o futsal era à noite, né, que eu treinava. Então, eu estudava de manhã e de tarde, que eram esses dois colégios, e aí preferi continuar e seguir no futebol de salão, e, poxa, não me arrependo até hoje, muito pelo contrário, acho que foi o esporte que eu identifiquei, que me pelo deu amor de Deus. até hoje. A tua história se confunde com a do esporte, como eu falei no título da live. Tudo isso que tu passou,
Pô, tipo assim, é referência para todo mundo. Tu tem essa noção da importância que tu tem na visão dos jogadores e na visão dos treinadores? Tipo assim, quem é o Vander para os jogadores e para os treinadores? A gente começa a ter uma noção assim. Por exemplo, eu tive o meu filho, que hoje joga também, né? Futsal, hoje está jogando no interior da Espanha. Sim. E, assim, eu acho que ele tinha uns 6 anos. E a gente estava aqui em casa e veio uns amigos para um aniversário. E aí algumas pessoas, você tem alguma coisa quando você jogava? Eu falei, não sei. Até aí coloquei uns vídeos ali, né? E aí, assim, eu nunca tinha mostrado para ele, assim, nunca tinha me pedido também, sabia, né? Já acompanhava, mas assim, não tinha aquela visão de quem eu tinha sido, né? E aí mostrou jogos da seleção, mostrou gol, e ele começou a olhar, ele começou a ver, pô, pai, mas você não me que legal. Isso. Aí eu falei, mas você nunca pediu, e eu também não tinha essa preocupação. Eu queria que ele escolhesse, né, o caminho que ele fosse seguir, né? Apesar de ele estar sempre comigo dentro das quadras, mas eu não queria forçar nada, né? Que não fosse uma coisa que ele gostasse. Natural. Eu queria que ele estudasse, como aconteceu aí. E assim você começa a ter essa noção de referência, principalmente quando você é atleta, e a gente fica muito feliz assim, como referência assim sabe, uma pessoa correta, justa, que é que eu procurei, pelo menos como primeiro atleta, né? Demonstrar isso aí, porque assim, a gente tem as nossas fases quando você é mais novo, pô, você tem aquela vitalidade toda, pô, eu acho que é 26, 27 é o teu auge, 28 que você chega ali, e você tem que saber a hora também que você está conseguindo jogar, mas você já não rende aquilo que você rendia, as pernas já não aguentam mais, o cérebro ele funciona, mas as pernas não funcionam mais. Verdade. Mas como você pode ajudar ali dentro. Então eu tinha assim, plena convicção, quando eu estava parando, da minha função, que assim, eu tinha que ajudar os meninos que estavam subindo ali, sabe? Não tinha essa minha preocupação mais de, eu quero jogar, tá roubando meu espaço. Muito pelo contrário. Eu comecei a entender, a ver isso, ajudar, e também a já começar a traçar meus planos que eu já... Para a parte externa. Assim, que legal. E assim, eu tinha, quando eu comecei a parar, eu tinha a prática, eu estava me formando em administração, que era uma outra coisa, mas tinha a prática, a vivência ali da quadra. A expertise da quadra. Mas eu precisava da parte didática das coisas. Acadêmica. Isso aí, acadêmica, que eu achava importante e necessitava para aquele momento. E foi o que eu fui fazer. Eu fui correr atrás disso para tornar um melhor profissional. Lógico que a experiência dentro da quadra é ótima, mas o que você busca de informação na parte acadêmica ela é essencial para você... Agrega valor. Para saber muita coisa, principalmente da parte fisiológica, da parte mental, da parte psicológica. Meu trabalho de TCC foi em cima de parte de psicologia. Então, assim, eu fiz tudo muito. O que foi teu trabalho? Planejado. O meu TCC foi a importância da psicologia dentro de um atleta de futsal de alto rendimento. Pô, que legal. Eu ia te perguntar um negócio agora, não vai poder responder. O que o Vander, treinador, falaria para o Vander, atleta? Cara, aproveite cada oportunidade que você tenha. Não se empolgue com os elogios e nem se entristeça com as coisas negativas que vão acontecer, com as críticas, porque as coisas passam muito rápidas e se você não é aproveitado aqui, vai ter um outro ali que vai te olhando. Assim, então, não desiste, treine sempre com intensidade, a 100%, porque tem pessoas que vão estar te olhando e uma hora a oportunidade vai acontecer. Aconteceu comigo e eu tenho certeza que com várias pessoas também aconteceram e eu acho isso aí que eu levo do estudo que eu fiz do meu TCC, da importância de muita coisa, né? E até eu ia mostrar aqui para você que eu li que eu pode, vamos lá. Era um que eu não tinha terminado ainda. Nesse negócio de quarentena, eu já li muita coisa. Já li o Phil Knight, que é o que criou
a Nike, a regra dos 5 segundos, que é uma coisa muito legal também, não tem em português, mas o Rodrigo, que joga no Sorocaba, me trouxe quando foi viajar, que eu pedi para ele. Pô, eu vou ver isso aí, hein? É bem legal, é bem legal. E aí eu estou lendo o do Alex Ferguson, que é sobre liderança. Né? Massa! Uhum. E assim, tem muita coisa legal que você concorda. Eu já comprei e não li, tá aqui. Então, esse aqui, assim, que assim, tá aí, não li. A gente fez até uma enquete aqui, legal. Quais livros que você já leu, o que você gostou, o que você não gostou, o que você não indica, o que você ainda não terminou. Esse aqui é o que eu não tinha terminado, e aí eu comecei a ler. E ele fala coisas muito interessantes, assim, né? Como a gente está falando de liderança, algumas posturas que ele começou a ter depois que ele começa a ser o treinador do Manchester United. Porque, assim, antes ele gostava de dominar tudo, ele era realmente um gerente, e principalmente dentro do campo, era ele que tocava as coisas. Centralizador, ele não deixava que nada interferisse, que ele era que ia o que ele acreditava. Até que um dia ali ele tem os auxiliares, que um vem para ele, já tem muito tempo de trabalho, para ele fala assim, ó, você não acha que você se desgasta muito com algumas coisas que no momento você não tem mais necessidade? Você já não confia no nosso trabalho? Não está na hora de você ficar ali um pouco em cima, olhar mais? Porque a gente já conhece o método, conhece tudo, de você estar fazendo mais uma outra parte ligada mais diretamente aos jogadores, a correções, ao que é mais importante. Eu confesso que, assim, eu estou lendo, confesso que eu ainda não consigo fazer isso, porque eu ainda gosto legal. de ser centralizador. Mas, assim, são coisas que é o tempo mesmo. Pô, ele ficou 23 anos, acho, né, como treinador da equipe do Manchester ali. Mas, assim, muita coisa legal, de como ele escolhe a formação da equipe dele, como ele vai contratar, primeiro, que vem de cima para baixo, da parte diretiva, do que ele passa para essas pessoas. Assim, é um livro muito interessante, assim, poxa, de uma pessoa muito vencedora, né? Apesar de ter as poucas Champions, mas, assim, é um cara muito vencedor. E o que vale mesmo a pena é você ver que o trabalho é um trabalho de longa duração. Eu não conheço uma coisa que em um ano dá certo. Já acontece algumas situações, mas a gente sabe que para acontecer mesmo, você precisa de um tempo, você acreditar, você contratar o treinador, é disso que eu acredito, é esse jogo que eu quero, é isso que eu quero, a minha base ela tem que ser formada de acordo com que tenha esse aproveitamento deles na categoria de base, que não faz sentido você ter categoria de base e não aproveitar jogadores. E não aproveitar. Você fazer jogadores para outros, então, assim, desde o sub-12, sabe, que tem a projeção que, sabe, eles têm um espelho que eles vão ter essa possibilidade se realmente tiverem essa qualidade para estar lá na equipe profissional. E isso mostra muito bem o que o Manchester fez, assim, há algum tempo, que tiveram, uma época lá vitoriosa deles, tinham dos 11, 8 jogadores eram criados dentro da base ali. E o Joinville tem bastante, né? A gente fez bastante isso aí. Quando eu cheguei, muito. Era uma coisa... Quando eu cheguei ali, era uma coisa mais separada, assim. Eu procurei aproximar e acompanhar os treinos. Acho que você não consegue, assim. O que eu queria era que eles treinassem sempre antes da gente, mas lá tem um problema de quadra. De quadra. A prefeitura ali tem os eventos dela, então você não consegue o horário para tudo isso aí, mas era o ideal para você estar acompanhando realmente, né? E tá dando oportunidade lá. Muitos meninos da primeiro ano juvenil, a gente já aproveitava. O ano passado, acho que nós tínhamos 9 jogadores que vieram da base. Então, verdade. Assim, eu acho que é esse trabalho que a gente tem que seguir. Eu acho que é o futuro, porque você não consegue aqui competir com lá fora, né? A grana realmente ela impera, e assim, o atleta, quando surge, você não vai deixar também uma oportunidade boa para o atleta aparecer, né? Não tem como, né? Não tem como. Não tem. Falando nesse viés a respeito de liderança, liderar para ti é o quê? Bom, então, assim, aí eu vou para o meu lado já como
como treinador, assim, eu acho que como atleta me ajudou muito, como era a minha característica. Eu sempre fui muito isso aí, eu era um cara muito organizado, te mostrar assim, pelo vestiário. A gente chegava no vestiário, pô, os caras jogavam roupa de qualquer jeito, pô, era um cara organizadinho, deixava tudo forma organizada, a roupa bem penduradinha, tudo. Isso aí foi uma coisa sempre minha, assim, eu sempre questionava as coisas, sempre conversava com o treinador, sempre com muito respeito, mas assim, eu queria entender Exatamente. e queria absorver tudo que o treinador podia me passar ali, né? Então eu tive a felicidade de pegar treinadores também que me deram essa oportunidade, né? Muitas vezes o atleta ele fica com medo de estar conversando com o treinador, porque acha que se falar alguma coisa ele vai podar ele, vai tirar a oportunidade. Eu acho muito pelo contrário, eu acho que esses atletas que vêm buscar informação com você, que está ali no treino, que daqui a pouquinho não está entendendo, pô, isso é ótimo, que aguça você, né? Então, eu acho que e eu sempre fui assim como atleta. E aí, acho que começou a ser natural a minha liderança dentro da quadra também, assim, né? Lógico que você tem as cobranças, tem as coisas ali que faz parte de um grupo, de algumas brigas internas, então é sempre normal. buscando o bem da equipe. Então, eu sempre tive essas situações assim dentro de quadra, sempre procurando ajudar os companheiros, independente da situação que a gente estivesse passando ali, que a gente passa momentos bons, momentos ruins, né? Mas o importante é você estar sempre assim, transmitindo coisas boas, fortalecendo para que o atleta ele se sinta sempre seguro e fortalecido. Porque muitas vezes assim passa desapercebido pelo treinador, mas assim o jogador que está no vestiário, ele sente, pô, outro está mais triste, que acha que jogou menos ou não está jogando. Então, a sua função é estar ali também auxiliando isso aí. Eu fiz bastante isso como atleta, né? Procurei entender, porque eu peguei... Compreender? Compreender, e peguei muita gente que veio de fora, que era do interior, do outro estado. Então, você procurar ajudar essas pessoas ali é essencial, porque todo mundo passa por isso. Eu passei por isso também, tive pessoas que me auxiliaram, e é o mínimo que eu posso fazer para ajudar essas pessoas que vão passar por dificuldades. E o que eu acho mais importante, assim, eu vou muito do lado eu vejo muito Fernando Diniz, que é um amigo pessoal, ele até teve em Joinville, a equipe que ele estava dirigindo na época, eu acho que era o Oeste, e conversando muito sobre isso. E ele, assim, ele procura muito o lado do atleta, assim, se preocupar muito com o lado do atleta, porque nem empatia. Todos ali, isso, não são todos ali que vão ter uma família bacana, Exatamente. Que vão ter as coisas ali de bombejado. Muito pelo contrário, o futebol ali, as pessoas que buscam lá, buscam que querem uma vida melhor, não só para ele, para a família dele ali, né? Então, até uma fuga. Isso, e assim, e aí você procurar o lado humano, né? Você procurar ajudar nesse sentido, que eu acho que é o principal. Eu acho que o futsal ele é um pouquinho mais diferente, mas também está indo por esse caminho, né? As pessoas estão hoje você já foi muito agente de jogador, e nada contra, mas assim, né? Já por esse lado, já tomando a carreira e deixando muito esse lado... Mercantiliza. Do lado do atleta com o treinador ou com o supervisor, essa coisa começa a ficar mais longe, sabe? E eu acho que a proximidade ela é bem legal. Você não consegue fazer isso o tempo todo, né? Você não vai agradar o tempo todo, mas assim, se você consegue 70%, 80% fazer desse trabalho, eu acho que você já está conquistando boa parte da tua equipe. E como treinador, né, eu já encaixo nisso, você sempre procurar ser correto e justo com todas as pessoas que trabalham com Perfeito. você. A formação da tua comissão técnica, sim, se você pode buscar, ótimo, mas se você tem já lá profissionais competentes, capacitados, por que não seguirem ali? O que eu peço é que sejam leais, corretos, justos com a comissão técnica, porque ali a gente é um grupo e a gente tem que fazer de tudo
para os atletas se sentirem bem. Então, é isso que primeiro eu procuro fazer, né? Ter uma equipe muito funcional dentro da comissão técnica e, a partir dali, ir buscar jogadores que se encaixem no perfil do que eu acredito, mas principalmente da sua postura, do seu caráter, do que o cara pensa não só como atleta, mas fora da como quadra gente. também. Assim, muitas vezes você não vai conseguir acertar, você acha que você pode modificar, não, comigo vai acontecer, eu vou fazer isso. Infelizmente não consegue. Não tem como, né? Você acertando lá 80%, 70%, eu acho que já está bom, e aí você vai ajustando, vai buscando as peças que você acredita. É muito aquele lado de você confiar, trazer o jogador para você e o jogador acreditar naquilo que você está passando para ele. Você ter uma equipe, que eu sempre presente, uma equipe organizada, que sabe o que tem que fazer, que sabe aproveitar a qualidade técnica individual de cada um, que lá dentro da quadra a gente tem as organizações, mas dentro delas eles têm a liberdade... Livres, autonomia. Para poder realizar. Uma coisa que eu prezo muito são pelas bolas paradas, mas também, assim, né, aí é a busca por um capitão que esteja, sabe, atento. Isso, e atrelado com o treinador sobre todas essas situações, não só do jogo em si, mas também daquele cara que passa aquela energia positiva para todos os jogadores, sabe? Essas coisas, assim, não é em 1, 2 meses que você vai conseguir, mas você vai buscando e trabalhando para você conhecer, e com certeza são essas pessoas que você vai querer do lado para estar trabalhando junto com você, na sua equipe, na sua comissão. O Thiago Coach está perguntando se o coaching esportivo pode contribuir com a autonomia do jogador dentro da quadra. Cara, assim, eu acho que até ele pode, desde que ele trabalhe ali diariamente com a equipe. Porque muitas vezes, assim, eu já trabalhei em algumas situações assim, o cara vai 1 vez, 2 vezes na semana, e esquece os outros 5, 7 dias que a gente está trabalhando, né? Então, assim, eu acho que é importante, mas que ele esteja o dia a dia ali com a equipe. Isso. E que seja comprometido com a comissão funcional. técnica. Isso, assim, que sabe que a coisa ela funciona de uma maneira. Tem situações que o atleta, muitas vezes, ele vai estar dividindo com o coach algumas situações que, de repente, pode ser desagradável, mas se isso for uma coisa que já vai incomodar, que ele não vai poder falar com o treinador, já não me serve. Sim, a gente tem que ser bem realista e, assim, tudo que eu tenho para falar, eu falo diretamente com os atletas. Eu não tenho essa coisa de, eu guardo para mim, eu não consigo guardar. Por exemplo, acaba o jogo, eu não falo depois do jogo no vestiário. Eu deixo no dia da apresentação para a gente comentar sobre o jogo, para a gente o que faltou, o que não faltou, o que a gente precisa melhorar, porque a semana toda a gente trabalha sempre em função do jogo. E dou liberdade para eles também se posicionarem para falar do que eles acreditam e do que eles acham. Algumas vezes eles não se abrem, e muitas vezes por medo. Eu já falei para eles assim, não tenho medo, porque aqui nós estamos juntos, nós vamos resolver as coisas juntas. Eu não vou ganhar sozinho, vocês não vão ganhar sozinhos, nós vamos ganhar. Então, eu acho que assim, ela funciona a partir do momento que as coisas são claras e abertas para todos ali poderem opinar. Assim, acho que é um processo que o treinador tem que ir conquistando. As pessoas que já trabalharam comigo sabem bem de como funciona. A gente não vai ganhar sempre, porque também tem outros que se preparam, né? Você não está querendo ganhar. Tem gente ali que se prepara também, mas eu acho que o principal é você ser correto, justo e honesto com todos os atletas. A justiça despertando emoção positiva, eu acho que gera confiança. Porque ninguém nasce para ser inútil no mundo, né? Ninguém quer ser inútil. Precisa ser útil. E despertando emoção positiva, todo mundo vai se sentir útil de alguma forma. E como tu disse antes, às vezes não joga, mas é útil de outra forma. Às vezes é difícil encontrar isso. Eu estou vendo ali o Fenga, acredito que tem que estar envolvido no processo comprometimento.
eu até coloquei hoje numa live, acho que tinha uma live, não, acho que o Vinícius postou sobre o Mundial de 96, a característica de alguns atletas, vai até passar... Tira e bate, tira e bate. Isso. Aí eu coloquei um texto ali exatamente sobre isso. Você está à disposição e ser generoso com teus companheiros. Daquilo lá, você saber que tem o seu pivô, que a bola pode entrar lá, que você vai ter ultrapassagens, que você vai muitas vezes andar em função do teu companheiro, não então na sua função, para você querer finalizar. Então, são essas situações que eu acho que servem muito para, como o Fenga falou assim, o comprometimento de você estar jogando um pelo outro. E isso eu acho que é a principal importância. O egocentrismo, essas coisas assim é que vai fazer com que o atleta, o mais rápido que ele perceba isso, eu acho que para a carreira dele vai ser muito, muito importante. Muitas vezes o cara vai despertar isso só mais lá na frente, porque ele é jovem, ele acredita muito na capacidade dele, que ele é que vai resolver, e muitas vezes as coisas elas não acontecem dessa forma, assim, né? Eu, assim, como atleta, desde muito novo, eu aprendi muito isso, a ser solidário e, pela minha característica, a jogar pelo outro. Lógico que eu gostava de fazer gol, era artilheiro, mas também eu jogava muito em função do meu companheiro, assim, do meu ala, do meu back, do pivô, de todas essas situações. E, assim, uma equipe, ela se forma dessa maneira, né? Do comprometimento de todos os sentidos, né? Que vale desde a parte da liderança, da compostura, até o que a gente vai encontrar dentro da quadra, as dificuldades que vão aparecer lá dentro. E passa pela compreensão de quem eu sou, das qualidades que eu tenho, porque é um problema da nossa cultura negar as nossas qualidades, negar os pontos fortes. Parece que é um orgulho, e é mentira isso, porque tu ter consciência de que tu é bom é melhor para ti, melhor para todo mundo. E nós não vivemos isso no Brasil. É legal, e assim, uma coisa que o Alex Ferguson, ele falou assim, que muitas vezes ele prefere na equipe dele, ele ter 6 caras que sabe que brigam, que tem a mentalidade que ele tem, que ele coloca em prática, do que ele ter 2 ou 3 de alta qualidade, mas que são preguiçosos para marcar, que têm deficiências. Então, são situações que a gente vai aprendendo, né? Com leitura, essas coisas, que realmente o cara pode... Né? Um jogador de qualidade pode ganhar um jogo, mas ganhar um campeonato vão ser aqueles caras batalhadores, sabe? Que treinam a 110%, que vão cobrar 110% o tempo todo e que no final... é o que vai dar o resultado para essa equipe. Então, muitas vezes, é importante você escolher, né, apertar, poxa, eu prefiro ter um líder. Não precisa jogar para mim 10, 15, 20 minutos. Eu quero que você esteja... sensacional. Vai jogar 10, mas o que você vai acrescentar e vai agregar para o grupo. Muitas vezes você não consegue isso, mas eu acho que parte desse princípio. Porque os jovens ainda... Você consegue até alguns jovens já ter essa liderança bem no início, mas é muito difícil, né? Isso aí ele vai conseguindo com o tempo, as coisas vão acontecendo, ele vai começando a ter mais facilidade de se expressar junto com o grupo, e eu vejo bem essas situações assim, né? Então você vai aprendendo com o tempo, como treinador, né? A gente começa de um jeito... E vai aprendendo com as dificuldades do jogo, aquilo que eu passei, aquilo lá com certeza eu aprendi e aquilo lá não vai me pegar mais. Tá falando aqui, você fala, feeling e compromisso. Feeling e compromisso. Você ter, exatamente. Acho que o Marcelo Magalhães ali está falando. E é isso aí, você começa a ter o feeling das coisas que logo no início ali, muitas vezes você se encrespa com uma coisa ali e não acredita, né? E é a pura verdade, é isso aí mesmo, assim, né? São situações que é o jogo que vai te propiciar e que você vai mudar ali. Muitas vezes é o jogador que ele com a característica dele, ele vai mudar alguma situação, vai divergir do que a gente fez. Por que eu preciso? Nós combinamos de, a bola passa por aqui, por ali, para chegar até ali. Mas daqui a pouquinho a bola passou por ele viu que já está livre. O cara lá da frente. Então, para que ele vai fazer aquele processo todo? Se ele tem autonomia, né? Isso aí.
a liberdade que ele tem para A poder fazer percepção. isso. E assim, e é legal quando o jogador ele começa a ter essas situações, vir com mais clareza, pode ter certeza que o jogo dele fica muito mais fácil, desenvolve mais com mais facilidade, não fica aquele jogo de loucura, hoje a gente vê muito isso aqui no Brasil. É um jogo muito intenso, muito de loucura, de pegada, de marcação, mas que na realidade muitas vezes ela não precisa ser assim. É um jogo muito emocional, né? Essa intensidade, ela não tá racional, né? Tá emocional. Isso Pô, aí, isso aí. não tem comando das virtudes, das características técnicas do cara, táticas e físicas, enfim, do jogo. Eu percebo isso também. Agora, entrando nesse ramo, nesse viés, como que tu identifica tipo assim, o teu equilíbrio emocional, o que te tira do equilíbrio nessa situação de jogo? Então, assim, o ano passado foi um ano muito difícil assim, para mim, desse sentido. Eu fiquei muito irritado com algumas situações, assim, em virtude dessas coisas, assim, de eu tá vendo uma coisa e não conseguir passar para os atletas do que eu estava pensando, né? Porque a gente sempre foi equipe assim, muito na mão e conseguindo mudar as situações só de está falando algumas situações, está mostrando. E o ano passado eu falo porque foi um ano bem atípico mesmo, assim, dessas situações, de me deixar assim, poxa, eu vi uma coisa muito clara, principalmente assim, coisas que são de bolas paradas, que é uma coisa que eu Tu preza muito, né? e prezo. Sabe, e o cara não ter essa percepção da leitura, de ele ter autonomia que ele está modificando. Sabe, a gente teve muito contra-ataque de idade, a bola era nossa, de bola parada, a gente dava. E essas coisas, assim, o ano passado, assim, me deixaram, assim, chateados a ponto de mudar o meu humor, mudar algumas situações que eu não sou dessa forma, né? Mas são situações que acontecem com o treinador, que a gente vai aprendendo, né? Eu tenho procurado sempre aprender com essas situações, né? O que você está falando, né, Marcelo? Está faltando o drible. Eu não acredito que esteja faltando o drible. Eu acho que está faltando o auxílio, como eu falei, assim, dos jogadores para possibilitar o drible com mais facilidade. Hoje a gente vê muito, vai para o drible. Assim, já está um encaixe, a cobertura já está formada, a gente não anda para dar essa liberdade para o driblador. Eu acho que assim, as coisas elas têm que acontecer. E acho que a gente vai ver bem isso aí no sábado, ali ao meio-dia, ali, algumas situações dessas assim. Nós andáramos para o nosso companheiro, sabe? Porque ele está carregando, ele vem de uma outra forma para fazer com que a defesa se atrapalhe, você inverta ao lado. Essas situações, eu acho que depende muito disso, das movimentações do companheiro. Porque eu sempre falo, né? Você tem que ser generoso com o Exatamente. Você não precisa é compromisso coletivo. Isso, você não precisa ser o cara naquele dia, assim, ó, porque, pô, seleção brasileira, você presume que são 12 caras ali, que são caras diferentes, estão ali, são diferentes ali. Né? Então, você tendo os 5 caras estão ali, jogando no seu máximo, é difícil você ganhar da equipe. Principalmente eu falo de uma equipe brasileira. Mas não acontece sempre. Mas se você tem 2 caras desse aí que estão no jogo bem, os outros 2 andam para eles. Assim, ó, hoje é o dia deles. Nós vamos andar para eles, o jogo vai ficar para eles ali. Está na mão deles ali. E é isso que eu acho que falta um pouquinho, que o Marcelo perguntou, dessas situações, né? Você ser um pouquinho mais solidário, mas isso aí também faz parte do treinamento, faz parte do meu trabalho, né, do seu trabalho. Autoconhecimento faz parte disso. Isso aí. As pessoas precisam entender. Tem ano que a gente não vai conseguir as coisas do que a gente pensa, mas, assim, acho que o trabalho ele tem que seguir. Tem um aqui que está colocando, só não ganhar o do Sumov. Eu joguei... Era difícil. Eu joguei no Sumov meu primeiro ano, assim, eu saí bem cedo de São Paulo aqui, né, meu primeiro ano. Eu fui campeão pelo Sumov, pela Taça Brasil ali, e depois também me transferi para o Banfort, onde eu fui campeão brasileiro também. O Banfort. Então eu fui campeão das duas ali, né? Mas a verdade é que assim, o Banfort ele conquistou muitas coisas a nível nacional, assim, né? A gente jogava muito fora.
só tinha o campeonato regionalizado, que era muito forte, né? Banfora e Sumov. Ou E aí tinha os campeonatos que era antiga Rede Manchete, Circuito Nacional, e esses campeonatos, o Banfora, assim, ele era sempre um dos times que estava sempre brigando e conquistando títulos ali. Eu lembro de Bradesco, Enxuta, que era uma grande equipe ali. No passado, acho que a gente tinha equipes muito mais equilibradas, assim, fortes e jogadores mais equilibrados, assim, do que isso. se equivaliam, né? Isso aí, isso aí. O Eduardo, que era supervisor, da Copa Grill, está dizendo que espera que tu volte a trabalhar logo. Também, assim, tô dando um pouquinho, cuidando um pouquinho da saúde aqui, né? Tem o pessoal do Nacional Clube aqui, que é um clube do Juventus da Moca, que são os amigos que eu participava ali, também mandar um abraço para eles ali. E quem aqui está mandando, parabéns pela live, Wander, o Eduardo. E o restaurante profissional. Abraço. O Eduardo aqui está mandando. Quem sabe, né? Vamos ver, né? Com essa passada. Vai voltar. Essa situação logo. Aí, eu espero cuidar um pouquinho da saúde, mas é bom também tá do lado. E como que tu tá, tua saúde? Tô melhor, fazendo os exames, tendo acompanhamento, né? Foi um ano bem duro, ano passado, quando eu falei assim, né? Mas a saúde já tá boa, melhor, mas tendo acompanhamento, já bem melhor ali e já pronto aí já para tá de volta. Eu já acredito que eu saiba a tua resposta, mas eu quero saber. Antes, eu vou te perguntar uma. O Thiago está perguntando. A tomada de decisão no futebol de salão era mais lenta do que no futsal? Falta autoconfiança ou não? É a pergunta dele. A tomada de decisão era mais lenta antes? Agora vou ampliar a pergunta dele para dizer assim, onde tu... Eu acho que pelo contrário, porque assim, a quadra ela era menor. Fomenta mais a tomada de decisão. Então, exatamente. Muito mais atento às situações. Jogando mais intenso, Isso, O que eu falo que ele era lento com aquele negócio do passar a bola para o goleiro. Mas, a regra não favorecia, né? Não favorecia, mas o movimentar, o entrar na bola pisando, uma paralela curta muito rápida, uma diagonal rápida, eu acho que isso aí era... O tempo de reação ele era muito mais rápido. Hoje a gente vê muito mais o cara postando corrida do que ele fazendo um movimento simples com uma paralela. Total. Mas para enganar o adversário, não para fazer uma paralela por fazer. O cara sabe que você vai lá e não adianta nada, sabe? Você induziu o adversário que você vai para um sentido e você quebrar para outro, né? Então são todas essas situações que eu acho que assim a gente tem que aproveitar mais o tamanho e o espaço da quadra, porque tudo que a gente fazia lá, ela tem muito mais facilidade para fazer da quadra agora. E eu me incluo nisso, né, Edu? Né, que a gente fala, o jogo hoje ele tá muito mais físico, de força. Eu acho que assim, é para isso que são os treinadores. A gente vê muita gente mudando. É muito legal. Eu gosto assim quando a gente vê a cara do time e a cara do treinador. Olha, que legal. O time do... você vê, é o time do Wander jogando. É o time do Biel, o Corinthians jogando. O Paulinho Cardoso ali, que esse é uma referência ali que eu gosto demais. Principalmente de bola parada também. Esse que me ensinou muito, assim, mas o cara que, assim, que me... Não perfeccionista. Mas, assim, que me ajudou muito foi o Pipoca, quando eu fui para a seleção. Eu falei assim, não, Pipoca, eles me convidaram, eu vou, mas assim, eu não vou lá para estar só assistindo. Eu vou estar lá para ter funções. E ele falou, não, velho, pode se preocupar. E eu fiquei responsável pelas bolas paradas ali e pelo goleiro linha. Então, foram algumas situações que isso te dá muita confiança. E eu, assim, devo muito ao Pipoca, você vai se especializando. Eu filmava muito jogo, a gente tinha essa possibilidade de viajar, ir para fora, então filmei muita coisa da Espanha, das equipes europeias ali, e isso com certeza me fez crescer como treinador e também como especialista em estar assistindo esses jogos e ver exatamente o que cada um fazia, né? Os caras da bola parada, os caras da infiltração, os caras que iam finalizar, os caras que bloqueavam. Você fica ali atento a todas essas situações, né? Que era o que eu queria oferecer depois para o Pipoca, tudo na mão
dele ali para que as coisas para nós se encaminhassem. Quem resolve mesmo depois dentro da quadra são os jogadores. Amanhã o Pipoca vai conversar comigo às 9 da noite amanhã. Vai ser legal já. Ele é sensacional. O cara que eu adoro, tem um apreço muito grande, uma admiração. E a gente fez uma dupla bem legal. Pô, pelo amor de Deus. Da quadra e principalmente fora da quadra, assim, que é uma pessoa fantástica, que eu admiro, tenho um carinho muito grande por ele. E como que tu lida, agora eu vou perguntar aquilo que eu ia perguntar antes e acabei não perguntando. Como que tu lida com os erros, os teus? E dos teus erros? E de maneira geral. Dos meus erros? Tipo, tu tem consciência, errei, viu? Tenho, claro. Como que tu lida com isso? Então, assim, uma coisa que me incomoda muito, acaba o jogo, mas eu não falo no vestiário, mas eu vou para casa assim, já alucinado assim, eu fico na cama, eu não durmo, né? Então eu fico remoendo o jogo todo, principalmente as coisas que não acaba o jogo. Isso, poxa, como é que eu não consegui uma troca que eu podia ter feito? Nossa, como eu não consegui passar essa informação para o atleta? Então, primeiro, a culpa é toda minha, que eu coloco, né? Porque fui eu o responsável, né? E no outro dia eu já vejo o vídeo. E, assim, eu assisto o jogo todo. Apesar de, assim, depois eu colocar um cara para editar, que era o meu auxiliar, mas no começo era tudo na minha mão. Eu assistia o jogo e editava. Aí depois eu fiquei só assistindo e o cara editava para mim. Editando. Então o que eu fazia? Marcar. Eu assistia o jogo todo e depois, assim, quando eu era mais assim, não tinha auxiliar, eu que editava e via todos os pontos ali para já na volta, na segunda-feira ou na terça, o dia que fosse ali, assim, né? Dar aquele tempo também para refletir, para ver algumas coisas que muitas vezes você acha que aconteceu uma coisa e você fala, pô, mas olha isso aqui, ó, a gente não fechou desse jeito, estava espaçado, a gente não estava compactado. Então, eu passava tudo isso depois para os atletas na nossa apresentação, conversava, deixava bem aberto. Lógico que prevalece sempre o que eu acredito, o que eu passo para a tua função, né? E o que a gente treina bastante ali, mas era bem isso, assim, eu assumo bem os erros ali, de responsabilidade das coisas, principalmente quando ela não caminha bem. Mas também quando ela caminha bem, mas você sabe que a coisa não... nós ganhamos, mas não foi do jeito que você imaginava. Que estava no script. Que a coisa podia ser melhor, né? Ou individualmente aconteceu alguma coisa, ou a gente deixou de fazer coisas que estavam muito claras. Então, todas essas coisas assim passa pelo treinador e eu, assim, me remoo muito depois do jogo. Assim, não consigo dormir, faço isso, aí depois de um dia é que eu vou olhar, vou refletir com mais calma, porque é assim que a minha cabeça funciona. Por isso que assim ainda não consigo ver o que o Ferguson faz, né? Ele delega poderes já com facilidade, né? Ele faz algumas correções, ele chama os atletas, aqueles caras que ele tem mais a intimidade, como eu também faço isso com os capitães, era uma coisa que tinha muito assim, principalmente com o Xuxa, depois ele foi para fora, voltou a ser o capitão. Eu tive o Leco também, mas o irmão dele, o Junai, que foi uma pessoa muito importante, assim, era um cara assim, muito agregador. Ele e o Xuxa, assim, pessoas assim, sabe, compreendiam e tentavam passar aquilo que o treinador via e que realmente eles também estavam dentro da quadra e tinham essa possibilidade de ver. Então, essas coisas acho que são importantes para agregar e para a tua formação como atleta e para a formação dos atletas também. Concordo contigo. O Marcelo, não é o nome dele? Marche 13. Marcelo Magalhães. É um cara, é um treinador da Itália, um grande amigo, um ótimo profissional também. A gente sempre troca informações, vai almoçar de vez em quando. Assim, outra referência que a gente precisa Esse você precisa fazer uma live também com ele. Vou fazer. Já vou mandar uma mensagem para a gente conversar. Então, ele fala... Tem o Alan Peloge aqui, que é um grande amigo também. Embora muito cansativo, não acha que cuidar também da edição facilita na hora de mostrar no treino o seguinte? Facilita, mas assim, do jeito que é a nossa competição aqui, Alan, ela é muito difícil, por exemplo.
teve um ano que a gente participou de 7 competições. Então, É assim, muita coisa. É muito assim. Então, do que eu fazia? Depois do jogo, no outro dia, eu assistia o jogo e pedia para o meu auxiliar para fazer a edição de imagens ali, mas passava exatamente o que eu queria. Ó, tem esse ponto aqui que eu quero que você anote ali que foi. Eu passava para ele. Então, é difícil você conseguir fazer isso aí. Eu gastava mais de 3 horas só para assistir e editar. Então, você perde muito tempo com isso aí. Muito. Então, assim, eu preferia assistir o jogo com 1h30 ali e o meu auxiliar fazia Daniel. as edições. Que era o Daniel, isso, exatamente, que hoje é o treinador da... Que é o treinador lá. Uhum. É um grande amigo. Pô, sensacional. Também, grande amigo que eu tenho, um cara espetacular. O Igor tá aqui. Vou lembrar uma coisa agora. Em 2014, eu era treinador em São José dos Pinhais, aqui no Paraná, do lado de Curitiba. Sim. E vocês fizeram a inauguração contra o nosso time lá no ginásio Max Rosemann. Depois teve aquela Copa São José lá, aquele torneio muito legal até. Sim, mas o primeiro jogo de 2014 de reinauguração foi contra a gente. Acho que foi 5-3, acho, 5-2 pro Brasil Quirim na época, 2014. Isso aí, foi assim, aquela equipe, são coisas que acontecem, a gente sabe. Foi o primeiro jogo de vocês. Mas aconteceu, por exemplo, aquela equipe, ela ganhou tudo que disputou. Nós ganhamos a Liga Nacional, nós ganhamos a Liga Paulista, nós ganhamos os regionais. E esse torneio a gente foi vice, que a gente perdeu para a Intel, que ela foi para a prorrogação, a gente achava que ia para os pênaltis, enfim, mudaram a regra, porque a gente tinha mais pontos. Enfim, a Intel ganhou, mas foi uma equipe que, em um ano que foi montada, ela conquistou tudo. A gente sabe que é difícil isso, mas foi uma equipe que se encaixou muito bem também. Ali, eu lembro que a gente tinha um goleiro linha, assim, além das bolas paradas, nosso goleiro linha era muito forte, não só para ficar com a bola, mas também para ampliar marcador. A gente tinha uma... Mas era um time muito forte de personalidade, né? Muito forte, assim. Time muito forte, aguerrido, exatamente. Isso, os caras cascudos, né? Isso, exatamente, assim, com a cabeça muito forte, e alguns jogadores que a gente foi buscar, o caso do Fernando, que hoje está no Benfica, Felipe Melo, que estava na BB, o Rafa, que hoje está no Nagoya, que acho que está voltando, acho que está indo para o Pozo. A gente foi buscar jogadores pontuais ali e a equipe se encaixou muito bem. Tá aí o Fernando aí. Poxa, tá aí. Esse é um atleta que, poxa, onde eu puder estar e levar a qualidade dele, como back, assim, um back que não é só marcador, gosta de sair para o jogo, caminha para frente bem, né? Tem o drible como característica, marca bem, enfim, tá chovendo no molhado falando dele, assim, são tão pessoas ali, ele, o Xuxa, enfim, Felipe Melo, são pessoas que foram junto comigo com as equipes e a gente conquistou bastante coisa. Então são pessoas de confiança, mas que sabe que essa confiança ela vem por causa do rendimento deles, né? Então, sou muito fã deles aí, poxa, torço sempre para eles e falo sempre para eles, a gratidão, sou muito grato por eles, por todos eles ali que eu passei, tanto na Brasil Quirim, como no Joinville, que a gente foi campeão ali, sou muito grato. Mas tem algumas pessoas especiais que têm um relacionamento melhor e que a gente... Normal. Agradece, exatamente. Que é o que é normal mesmo, exatamente. Wander, eu sou obrigado a acabar, porque só tenho 1 hora e eu não vou cometer a desfeita de deixar a câmera acabar aqui, o Instagram acabar, sem que eu... te agradeça muito pela oportunidade, obrigado por essa aula de empatia, essa aula de humildade, humanidade. Então, cara, sensacional, já era teu fã, sou ainda mais, cara, muito obrigado mesmo. E a última pergunta, agora, eu agradeço a todo mundo pelas participações de vocês, eu vou mandar a mensagem aí, em particular para o Marcelo, que é treinador, mas eu quero que tu fale, tu é um cara satisfeito com o que tu fez no futsal? Tu almeja alguma coisa a mais ainda? Primeiro eu agradecer, né, antes que passe ali, agradecer o convite, é muito legal, muito bacana, falar do tema que a gente falou, mas, né, sobre liderança, isso é legal, né, de jogadores e do treinador também, mas eu sou realizadíssimo
com as coisas, mas quero buscar sempre mais, assim. Foi como um atleta que eu queria... 10 segundos! Eu queria ser titular de tudo o que eu fui e conseguir todas as coisas que eu pude conseguir. Sou muito grato a Deus por tudo.